Olá a todos, sou Marcos, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Química, e estou aqui para apresentar um artigo intitulado Uma abordagem combinada da espectrometria de massas MALDI-TOF e análise multivariada como uma ferramenta potencial para a detecção do vírus SARS-CoV-2 em suaves nasofaríngeos. Então, a apresentação será estruturada nos seguintes tópicos. Primeiro, a apresentação do artigo, seguido da contextualização. Logo após, trataremos a metodologia, apresentaremos os resultados e sua respectiva discussão e, para finalizar, traremos as considerações finais, a conclusão dos autores. Então, o artigo em questão foi publicado, está disponível desde outubro de 2020 para a comunidade científica. Foi publicado no Journal of Virological Methods, com fator de impacto de 1786, da editora Elsevier. Então, o artigo foi escrito no contexto da pandemia da Covid-19, decretada em março de 2020, causada pelo vírus SARS-CoV-2. Esse é um dos 4 novos vírus patogênicos que migraram de hospedeiros animais para humanos nos últimos 20 anos. E essa pandemia é um alerta geral para toda a comunidade científica sobre a necessidade de pesquisas em diversos campos para ajudar no controle em um curto espaço de tempo dessa doença, né? Então, a justificativa apresentada pelos autores são que a detecção precoce, sensível e específica do vírus é amplamente reconhecida como um ponto crítico na resposta ao surto em andamento. E uma das técnicas amplamente utilizadas nessa função, nessa detecção, é o teste RT-PCR. Porém, a capacidade desse teste está se esgotando devido à crescente demanda global de suprimentos para esse teste. Nesse caso, essa é uma informação do artigo e diz respeito à situação no qual ele foi feito, uma dor, um problema na época que o artigo foi escrito, né? E como alternativa a esse problema, a técnica MALDI-TOF vem sendo amplamente utilizada no contexto clínico, sendo uma alternativa para o processo da detecção do vírus da Covid. Então, os objetivos do artigo são avaliar o potencial da tecnologia MALDI-TOF-MS para criar espectros diretamente a partir dos swabs, e a partir desses espectros encontrar sinais discriminatórios específicos utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina e determinar se esses sinais são capazes de diferenciar amostras positivas e negativas da COVID através de aplicação de diferentes abordagens para análise. Metodologia. Então, primeiramente, as amostras SWAB armazenadas em 2 ml de solução salina foram encaminhadas para análise RT-PCR, como forma de gerar um padrão de comparação com os dados futuramente que serão gerados mais à frente. Em seguida, elas foram armazenadas a menos 20 graus Celsius até o seu uso no equipamento MALDI-TOF-MS. Foram analisadas amostras de 311 pacientes. No momento da geração dos espectros, as amostras foram descongeladas e suavemente agitadas, né? 1 microlitro de cada amostra foi transferida em triplicata para a placa utilizada no molde, onde foi deixada secar por alguns minutos a temperatura ambiente, coberto por 1 microlitro da matriz HCCA. No caso, a matriz HCCA é uma solução contendo ácido alfa-ciano 4-hidroxicinâmico diluído em 500 microlitros de acetonitrila, 250 microlitros de ácido trifluoroacético a 10% e 250 microlitros de água de grau de pureza para HPLC. Nesse caso, após a secagem, a placa MALDI foi introduzida no instrumento Microflex LT, versão 3.4 da Bruker. E aqui está uma imagem do espectrômetro, né? Os espectros de massa foram adquiridos manualmente, utilizando o software Flex Control da Bruker no modo off e em triplicata para cada amostra, né? Os dados foram coletados numa amplitude de 2.000 a 20.000 Daltons, no modo de ionização positiva, onde cada espectro era a soma de 240 disparos a lasers coletados em incrementos de 40. No caso das análises, a aquisição dos dados foi realizada utilizando 40% da energia máxima do laser. Todos os espectros foram coletados e pós-processados apenas no software Flex Analysis da Bruker também,
pela exibição múltipla de espectros para análise e comparação. No caso, os espectros com sinal de alta intensidade e baixo ruído foram selecionados para construir um banco de dados internos com o software Maude Biotyper, OC, da Bruker também. No caso, foram montados 20 perfis de espectros principais, MSPs, incluindo 9 amostras positivas para a COVID, 9 amostras negativas e 8 amostras positivas para outros vírus respiratórios. Então, foram utilizados 2 softwares nesse processo de análise. O FlexAnalysis, que é utilizado no pós-processamento dos dados obtidos no equipamento em questão, no TOPMS, da Bruker. E nesse software, os dados proteômicos podem ser entregues na forma de espectros e listas de sinais para futuro, posterior processamento de dados interativos. Né? No caso, os programas Flex suportam 3 algoritmos: o Centroid, o SNAP e o SunPicFinder. Nesse caso, o Centroid é frequentemente usado no caso de espectros de proteína porque eles se beneficiam da maior acurácia de massa. Né? O FlexAnalysis também oferece análise de diferentes parâmetros, como área, sinal de fundo, quadrado, largura do pico a meia altura, intensidade, resolução, e entre outros. E essa lista pode ser exportada para o Excel para análise de biomarcadores, no caso em questão foi. Né? Outro software utilizado foi o CleanPro Tools, também da Bruker. Nesse caso, as etapas de pré-processamento de dados, incluindo subtração da linha base, recalibração, suavização, foram definidos como padrão para todas as análises. Né? E os sinais característicos entre diferentes perfis, da classe 1 positivas para COVID e classe 2 negativas, foram selecionados e classificados por meio de testes estatísticos, como teste T de Student, análise de variância, teste de Wilcoxon e Kruskal-Wallis, teste de Anderson-Darling, e, para esses testes, foi definido um p-valor, um alfa, de 0,05 como parâmetro de corte. Né? Então, para a obtenção dos parâmetros, dos resultados obtidos, baseados na aprendizagem de máquina, foi utilizada uma abordagem utilizando as funções do CleanPro Tools, que vão desde a preparação de dados, geração do modelo, até a classificação. Então, os modelos de classificação foram gerados utilizando algoritmos genéticos associados ao K-nearest neighbor, o K-vizinho mais próximo. Então, para a construção do conjunto de treinamento, 432 espectros, correspondendo a 55 amostras positivas e 57 amostras negativas e 24 amostras positivas para influenza, e outras 8 amostras para outros tipos de vírus respiratórios, foram usadas para construir os modelos de classificação. Nesse caso, para a geração dos modelos, foi utilizada a validação cruzada. Então, nesse estudo, os seguintes modelos multiclasses foram utilizados. Modelo A, com 2 classes, positivo e negativo para COVID. Modelo B, com 3 classes, positivo e negativo para COVID e positivo para outros vírus. E a classe C, positivo para COVID e positivo para a influenza. Nesse caso, o modelo C, foi necessário porque as amostras positivas da COVID e as amostras positivas da influenza estavam sendo confundidas. Né? Então, os valores MZ dos espectros médios de cada classe e os sinais informativos foram identificados de acordo com a sua significância estatística pelos métodos mencionados anteriormente, todos realizados no software CleanPro. Então, para mostrar a eficácia do algoritmo e a sua acurácia, foi realizada uma validação, um teste, utilizando um conjunto à parte do que foi utilizado no treinamento. Nesse caso, utilizaram 501 espectros e 167 amostras em triplicada diferentes. Então, para cada amostra dos grupos de validação, um espectro correspondente foi apresentado ao modelo de classificação selecionado. Então, o software retornou um resultado que foi comparado às técnicas de referência atual, como o RT-PCR. Né? Continuando. Então, o novo banco de dados foi testado com 223 novas amostras, 8 positivas e 135 negativas para a COVID.
previamente caracterizadas, diferentes daquelas usadas na criação do banco de dados. A identificação no molde do OMS foi considerada correta apenas quando apresentou um valor de pontuação superior a 2.0, e isso de acordo com o sistema de pontuação do fabricante. Apenas 22% das amostras passaram no teste. E aqui nós temos os espectros obtidos. Nós podemos reparar aqui em vermelho os espectros das amostras positivas e em preto os espectros das amostras positivas. E a partir da detecção de potenciais biomarcadores, revelou-se potenciais sinais de negatividade. Por exemplo, aqui em amostras positivas, nota-se uma maior intensidade nos sinais. Aqui apresentados o 3.372, 3.442, 3.465. Porém, no caso aqui, o 3.478 foi descartado, pois ele não está de acordo com os critérios e as recomendações do sistema de pontuação do fabricante, né? Aqui nós temos os sinais individuais da base de dados, dos perfis de espectros principais, feitos no software Flex Analysis, e aqui a média dos espectros feitos no software Clean Pro Tools. É claramente perceptível a diferença na intensidade dos sinais para as amostras positivas e negativas. E continuando, o espectro, né, com um pico em 6.340, um sinal em 3.647, e também o sinal discriminador em 10.866. Esses sinais eles são estatisticamente significativos e também foram detectados com intensidade reprodutiva. Então, os modelos de aprendizado de máquina, vamos tratar deles agora, foram utilizados um total de 3 algoritmos associados ao KNN, vizinho mais próximo. Foram aplicados na construção do modelo classificador, utilizando os dados espectrais do conjunto de treinamento. E aqui nós temos os scores da capacidade de reconhecimento e da validação cruzada dos 3 modelos, A, B, C, apresentados anteriormente. Uma outra abordagem, baseada no aprendizado de máquina, foi baseada na combinação dos potenciais biomarcadores com a técnica PCR, a partir de 167 amostras. Então, aqui nós temos os seguintes parâmetros avaliados: acurácia, especificidade, sensitividade, predição de valores positivos e predição de valores negativos. A gente nota que esses scores estão entre 60% e 73%, 74%. E que os respectivos intervalos de confiança, dado o p-valor que foi fixado lá atrás, de 0,05, que dá um intervalo de confiança de 95%. Né? Então, esse estudo teve como objetivo avaliar a aplicação da técnica ModTOF-MS na detecção do COVID-19 e na detecção de biomarcadores específicos. Porém, de acordo com os valores de desempenho alcançado, considera-se que a espectrometria de massa é uma ferramenta potencial para complementar as técnicas de referência molecular. No caso, a análise vem de uma técnica simples, barata e rápida, que analisa perfis de proteína com uma alta taxa de confiabilidade e é muito útil como método de rastreamento rápido em uma grande população. Porém, no caso desses resultados preliminares, sugerem que o MALDI-TOF acoplado à técnica, acoplado ao software Clean Pro Tools, pode representar uma alternativa interessante ao método RT-PCR. Porém, desde que se aprimore os valores de desempenho obtidos nessa primeira abordagem, né? Então, aumentar o número de amostras, avaliar diferentes métodos de extração ou fazer melhoria nos algoritmos de aprendizado podem ser uma alternativa para contornar esse problema nos valores do desempenho, né? Além disso, o MALDI-TOF-MS combinado com algoritmos de aprendizado de máquina pode ser, sim, até onde sabemos, uma alternativa revolucionária nesse campo, né? Então, vamos concluindo, né, com base nas conclusões dos autores, com base nos resultados preliminares promissores, este trabalho, artigo discutido, constitui uma base e incentiva demais pesquisadores
a explorar o potencial dessa técnica, de mandar avaliar a viabilidade dessa tecnologia nessa aplicação. Então, a fim de prevenir riscos de escassez de reagentes, essa técnica, essa estratégia é alternativa inovadora na detecção de assinaturas de proteínas específicas em humanos. No caso, com os padrões obtidos das amostras clínicas com MALDI-TOF, foi possível construir modelos de classificação com sensibilidade e especificidade moderadas, como a gente viu lá nos scores lá atrás, né? E esses resultados, embora precisam ser refinados, suportam o potencial da tecnologia MALDI-TOF e fomentam uma base promissora na extensão da aplicação dessa técnica a muitos outros interesses. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.